Oi, pessoal, estamos de volta para falar de adaptação curricular, em especial em épocas de Covid-19. Como no vídeo anterior, nós estamos aqui com a psicopedagoga Letícia Pádua, que vai tirar algumas dúvidas nossas. Ela falou sobre a importância do PEI no vídeo anterior e a gente reservou esse agora para a gente poder falar mais minuciosamente como que funciona esse PEI. Olá, Letícia, tudo bem? Tudo bem, Tatiana? Eu trouxe alguns slides para que fique um pouco mais didático a nossa explicação, certinho? Vou compartilhar a tela aqui com você um pouco, então, sobre adaptações de currículo e ensino remoto. Tá? A Tatiana já me apresentou, né, para vocês, sou pedagoga, psicopedagoga aqui do CIEC, e terminando agora duas graduações em análise do comportamento aplicado ao autismo e neuropsicologia aplicada à saúde e à educação. Por onde começar quando a gente pensa, então, em adaptações curriculares, pessoal? A gente tem que pensar no currículo acadêmico. E é bom a ressalva aqui, porque nós temos PEI, quando fala de linguagem, PEI na questão comportamental, tá? Mas hoje nós vamos falar só de currículo acadêmico, certo? Pensando no currículo acadêmico, a gente tem muitas terminologias, né? Adaptação curricular, plano de ensino individualizado, plano de ação individualizado. E que, na verdade, esse documento, ele é o quê? É um documento que, após uma avaliação acadêmica, será traçado as habilidades, os conteúdos, juntamente com os procedimentos de ensino e recursos educativos específicos para atender à necessidade do aluno em questão, certo? Como que eu inicio? Primeira coisa, a avaliação das habilidades, repertórios dos alunos. Eu preciso ter, então, acesso ao currículo da escola, ao agrupamento que esse aluno está inserido na escola. Em seguida, é importante que tenhamos também o acesso aos profissionais que atendem esse aluno. Eles, com certeza, trarão grandes contribuições para a elaboração desse currículo acadêmico. Não só os profissionais, a família também nos traz muitas, né, coisas que realmente poderão ser acrescentadas e de forma positiva. Como que um aluno aprende melhor, né? Em quais contextos ele consegue realmente produzir uma aprendizagem mais efetiva, certo? Depois, de posse dessas avaliações, de posse dessas conversas, a gente faz a construção dos objetivos, das metas do plano de ensino individualizado. Construído o plano de ensino individualizado, a gente faz o quê? Produção das atividades individualizadas. É aí que chega a questão das adaptações das atividades em si. O que eu acho importante a gente fazer essa ressalva, Tati, porque muitas pessoas, às vezes, estão participando até de alguns grupos que tem muitas atividades adaptadas, né? E aí, vamos lá, não são atividades adaptadas, são atividades estruturadas, tá? São atividades que muitas delas têm uma sequência pedagógica, tem uma apresentação realmente que é válido para aprendizado. Mas lembrando, essas atividades são atividades estruturadas. E são grupos que têm muitas atividades. E aí cabe ao professor saber selecionar qual atividade realmente que vai estar ligada ao plano de ensino individualizado, certo? Coloco esse plano em desenvolvimento, né? E vou avaliando como que o aluno realmente está respondendo à aprendizagem, ok? O que é muito importante na construção do plano de ensino individualizado. Aprender a ler, gente, não é fácil. É um comportamento, é um processo complexo, tá? E envolve uma série de outros comportamentos interdependentes. Então, o que isso quer dizer? Que a gente tem que ficar muito atento quais são os conteúdos pré-requisitos para aquela aprendizagem que eu estou propondo. Talvez eu estou propondo para um aluno que ele faça, que ele resolva um problema matemático, mas ele não faz operações matemáticas, certo? Mas ele ainda não distinguiu quais são os conceitos de soma, quais são os conceitos de subtração. Então, a gente tem que realmente ficar atento a esses conteúdos, né? Pré-requisitos para outras aprendizados, certo? Considerando sempre as habilidades que o aluno já possui para aquilo que o aluno precisa aprender naquele momento, ok?
Então, pelo que eu estou entendendo, Letícia, o PEI, esse plano de ensino individualizado, ele é um planejamento focado exclusivamente naquela pessoa. Não vai ter receita de bolo para ninguém. Perfeito. É exatamente isso. Por isso que assim, é muito importante, porque algumas famílias, às vezes, procuram a gente, né? E falam, Letícia, produz um PEI para mim, né? Como se fosse, na verdade, as famílias queriam talvez um currículo, né, já pronto. Eu não tenho isso. Né? A gente não tem um PEI pronto de matemática, um PEI pronto de português, porque tudo vai depender daquele indivíduo em questão. É bem isso mesmo, tá? E aí, dentro desse PEI, então, a gente vai ter o quê? O objetivo geral em si, né, os objetivos específicos, que tipo de procedimentos de ensino serão utilizados. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque a gente precisa levar evidência científica para dentro da escola. Nós precisamos levar Perfeita colocação. Perfeita colocação. E nós precisamos, inclusive, de muitas pessoas na área da educação que entendam que as evidências científicas, elas não são só apenas para a área da saúde, mas se a gente trouxer essas evidências científicas lá da saúde para dentro da educação, a gente vai ter aí uma simbiose entre essas duas áreas que vai promover o que a gente quer, que é a inclusão de verdade, com o uso de técnicas, métodos, ciências, né? Perfeito. Que, de fato, vão contribuir para o aprendizado daquele indivíduo. Exatamente. E o aprendizado acadêmico, né, Tatiana? O que a gente tem que se ater hoje? Até muito pouco tempo atrás, as pessoas ficavam preocupadas do aluno de inclusão estar na escola e desenvolver nele competências sociais. Certo? E hoje a gente tem que realmente mudar esse paradigma. A inclusão, ela não pode ser mais uma inclusão só social, ela precisa ser sim e pode ser, e nós temos evidência científica de que é possível fazer um desenvolvimento acadêmico desse aluno dentro da escola, né? Lógico, se eu tiver Afinal de contas, a escola, ela serve primordialmente para quê? Ela serve para promover o aprendizado, independente do aluno que estiver lá dentro. O que se busca é o aprendizado. Então, é isso que a gente está aqui destacando para o pessoal. Escola não é só para socializar. Escola é para aprender. E cada indivíduo vai aprender dentro das suas potencialidades, que vão ter que ser o quê? Exploradas da forma com que ele consegue, dentro de um plano que vai ser feito exclusivamente para ele. Isso mesmo, tá? Isso é a importância, né? Eu falo, a inclusão acadêmica, ela parte do princípio de um plano de ensino individualizado, certo? Não existe receita de bolo, não tem como a gente falar como que é feito o processo de inclusão. Cada caso é um caso, né? Então a gente tem que refletir sobre isso. Eu, particularmente, gosto de colocar muito no planejamento de ensino individualizado, Tatiana, isso daqui, ó, as deliberações, tá? Por que eu considero importante? Nas deliberações estarão descritas o papel de cada profissional, de cada pessoa envolvida, e isso envolve também a família, né? Qual que vai ser a participação da família para que esse PEI realmente aconteça e que ele consiga ter um desenvolvimento significativo para esse indivíduo? Então, a gente coloca o que é a função do professor de apoio, da coordenadora, da família, dos profissionais, para que a gente divida realmente e que a gente some esforços nesse processo. É muito importante. A adaptação, a inclusão escolar, ela não é tarefa só do professor, né? A escola em si é um processo de inclusão. Então, hoje eu estou vendo muitas coordenadoras, por exemplo, que como a professora já tinha constituído esse PEI, as coordenadoras estão ajudando nas adaptações das atividades que estão sendo encaminhadas para a família. Então, é um processo conjunto, né? Lembrando que quem faz o PEI é a escola. A escola, o professor que conduz essa avaliação acadêmica, certo? O que podemos fazer? Né? Modificar os materiais, modificar os objetivos, modificar as estratégias, os recursos didáticos, tempos de oferta dos materiais,
alterar os formatos da avaliação, né? E aí cabe uma ressalva. Muitas escolas às vezes acham, não, eu faço as avaliações adaptadas. Nada adianta se o processo de ensino também não for adaptado, né? Uma coisa não substitui a outra. Eu tenho que ter um processo de ensino adaptado. Consequentemente, a avaliação será adaptada, né? Aqui eu trouxe um modelo de um PEI a ser preenchido, onde nós colocaríamos aqui as áreas, né, as habilidades, matemática, ciências, preenche com quais conteúdos, quais serão as metas dentro de um período, né? O que todo o material já fica descrito, e aqui a gente vai registrando o que cada conseguiu superar, já adquiriu critério, e a gente parte para as próximas metas. Aqui eu trouxe o outro modelo, né? Lembrando, olha só, como não existe receita de bolo, né? Eu posso utilizar esse modelo ou eu posso utilizar esse modelo, certo? E posso utilizar o modelo que a escola colocou. O que é importante é que o professor que vai lidar com esse plano de ensino individualizado saiba como que foi construído, saiba como manipular isso daqui. Por isso que tem que ser ele, né, quem que construi realmente esse documento. E aqui a gente coloca novamente o que precisa ser adaptado, procedimentos de ensino, deliberações, e eu gosto de colocar em anexo o relatório e as orientações dos demais profissionais, tá? Feito o individual, o que a gente faz? A gente joga nas metas da turma. Quais são as metas que a turma está aprendendo naquele momento? Quais são as metas individuais do meu aluno? Por que é importante? E isso é muito bom para que o professor compreenda que o PEI, na verdade, ele facilita o processo dele, né? Estou fazendo uma atividade aqui agora de produção textual para a turma sobre vamos lá, folclore. O que o meu aluno, o que eu planejei dentro das habilidades, dentro dos repertórios para o meu aluno no PEI que ele vai fazer? Aí ele vai só identificar os personagens do folclore. Então, eu já utilizo aquela produção da atividade para já fazer a produção da atividade desse meu aluno. Compreende que facilita o trabalho do professor quando está do lado, o PEI, né? Só de bater o olho e dizer, opa, peraí, a atividade do fulaninho vai ser essa daqui então, né? Lembrando que as atividades adaptadas, elas precisam estar intimamente contextualizadas com aquele conteúdo que está sendo trabalhado na sala de aula, com o conteúdo que está sendo trabalhado com os demais alunos. Combinado? E aí a gente faz um próximo vídeo depois, falando agora sobre as adaptações das atividades? Sim, vamos fazer assim então, pessoal, para não ficar cansativo, para vocês poderem ter acesso em momentos que próprios de vocês. Eu acho que os vídeos menores vão ser mais favoráveis, né? Então a gente vai encerrar esse aqui e a gente vai dar início a um próximo vídeo, tá ok? Tchau, tchau, gente. Obrigada, Letícia. Tchau, pessoal.